Feriadão com só notícia boa no São Paulo. Vamos falar sobre isso? Tem reforço aí, ou melhor, reforços aí de volta aí ao São Paulo. Vamos falar também sobre times aí, mais times de olho aí na situação do Lucas Ferreira e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Amanhã tem São Paulo em campo e o São Paulo aí encerrou a sua preparação para o jogo. E hoje, feriadão, quinta-feira, com muita notícia boa, rapaz. Não é muito normal acontecer isso, mas hoje temos muitas notícias boas aí. Vamos começar com o Alan Franco, que se machucou, né, contra o time do Náutico, mas ainda bem que não foi nada sério. O Alan Franco treinou integralmente com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. O zagueiro já havia realizado exames de imagem que não detectaram nenhuma lesão óssea em seu pé esquerdo. E agora volta a estar à disposição do técnico Luiz Zubeldia. O atleta está liberado pelo DM do São Paulo e pode entrar em campo contra o Fortaleza nesta sexta-feira, tá? Então o Alan Franco treinou, tá tudo certo com ele, o DM liberou ele para o jogo de amanhã, agora vai aí do Zubeldia, tá? Se vai colocar ele em campo aí ou não, tá? A saída de campo contra o Náutico não passou de um grande susto e o defensor já trabalha visando os próximos desafios do São Paulo. Agora o Luiz Zubeldia e a sua comissão técnica definem até o fim da tarde se ele será preservado ou se vai para o jogo contra a equipe do Fortaleza, tá? Então o negócio é o seguinte, ó. Ele não teve nenhuma lesão, como a gente já comentou, né, depois do jogo contra o Náutico, treinou normalmente hoje. O departamento médico do São Paulo liberou ele. Agora o Zubeldia vai decidir se ele vai pro jogo amanhã ou se vai dar uma segurada nele pro jogo contra o jogo contra o Aliança Lima, né, que a gente fez Fortaleza amanhã, e depois é o Aliança Lima, né, na semana que vem pela Libertadores. Então, ele treinou, mas agora depende do Zubeldia. E temos mais notícias boas também. Além do Alan Franco, o Ferreirinha participou das atividades sem restrições após ser preservado por conta de uma sobrecarga muscular, tá bom? Então, Ferreirinha também treinou normalmente. Imagino que, pelo fato dele ter ficado de fora contra o Náutico, acho que ele vai voltar amanhã contra o Fortaleza, entendeu? Acho que pelo fato de ele ter ficado de fora contra o Náutico, acho que amanhã ele deve voltar a campo aí, né? Ele treina normalmente, tá tudo certo aí com ele, tá bom? E temos mais notícias boas, rapaziada. As notícias boas não param, que agora é sobre o Lucas, tá? O Lucas se recuperou de um trauma no joelho direito e agora vive a expectativa de retornar ao time do São Paulo. Ele que ficou aí 10 jogos fora, desde aquele jogo contra o Palmeiras, que a gente foi eliminado, né? Aquele pênalti bizarro, ele ficou aí 10 jogos de fora. O camisa 7 treinou normalmente com bola nessa semana e deve ser relacionado para o confronto contra o Fortaleza nesta sexta-feira. Informação Globoesporte.com trouxe, tá? Então treinou, deve ir pro jogo amanhã aí no banco, né, de reservas, porque ele tá bastante tempo fora, então é normal que ele volte no banco, né, entre ali 15 minutinhos, 20, depois joga mais meia hora, marca 45 minutos, aí sim depois ele volta aí a ser titular do São Paulo, que a gente sabe que ele é titular de forma indiscutível, tá? O São Paulo divulgou o vídeo, né, que foi para o vídeo do treino de hoje, e o próprio Lucas deu uma entrevista para a SPFC Play e falou o seguinte, abre aspas: muito feliz, graças a Deus, de poder estar de volta. Muito difícil ficar só assistindo, louco para estar em campo, ajudando os meus companheiros. Mas isso faz parte do futebol. O importante é que estou recuperado e, graças a Deus, pronto para estar em campo, fecha aspas. E para o Lucas, então, falando que tá tudo certo com ele, tá de volta agora. Vamos ver se o Zubeldia vai colocar ele em campo amanhã ou não, né? Como a gente já comentamos, estamos comentando com vocês desde a semana passada, que tinha uma expectativa dele voltar contra o Náutico, né? Que foi o jogo da Copa do Brasil. Acabou que não voltou, o Paulo preferiu dar preservado dele. E desde o jogo contra o Náutico, ele disse que ele deve voltar contra o Náutico, no banco e jogar só um pouquinho. Então, isso evidentemente que serve também para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Ele deve jogar pouco. Acho que o Zubeldia vai colocar assim, ele em campo no segundo tempo, mas deve ser mais aqueles minutos ali para ele começar, para ele voltar a ganhar ritmo de jogo, né? Deve entrar mais na reta final do jogo aí, eu imagino, né? Isso vai depender muito do Zubeldia aí no jogo de amanhã contra o Fortaleza, tá bom? Aí a gente tá com muito jogador machucado, com muito jogador fora aí.
E se você for olhar aqui os jogadores, tem alguns que são lesões graves, né? Teve o caso do Lucas que foi um trauma, mas tem alguns jogadores do São Paulo que tiveram aí desfalcando o São Paulo por um motivo de sobrecarga, né? Que é quando o jogador joga muito, ou joga até mais do que devia, e o cara tá ali perto de estourar, e o São Paulo vai e tira o cara por uma sobrecarga. Nos últimos jogos do São Paulo contra o Náutico, eu vi muita gente comentando sobre a questão do Alisson, né? Porque o Alisson está numa sequência de jogos insana e evidentemente causa preocupação. Pô, vai deixar o cara jogar todos os jogos, daqui a pouco tá com sobrecarga também. E a gente já viu isso com o Ferreirinha, né? Que ficou fora por sobrecarga. E o Arboleda também tá fora por sobrecarga já há algum tempo, tá? Aí o UOL fez uma matéria aqui em relação a exatamente sobre isso, em relação ao Alisson, tá? Sobre ele ficar de fora aí de algum jogo do São Paulo e de uma sequência bizarra que ele vem. Olha só. O volante Alisson já soma 12 jogos consecutivos como titular. E o São Paulo mantém um jogador sob um cronograma para minimizar os riscos de lesão. O São Paulo tem tirado o Alisson de campo por mais 45 minutos a cada 5 jogos. Ele saiu no intervalo contra o Cruzeiro e também somou mais 45 minutos fora das últimas 2 partidas, substituído contra o Ceará e contra o Náutico, tá? Então foram os jogos que ele foi substituído aí. E, cara, tipo assim, ele tá numa sequência insana, 12 jogos aí. O volante, assim como os demais jogadores, realizam exames, termografia e outras medições para entender a chance de uma lesão a cada partida. A sequência não quer dizer que os índices são inexistentes, até por isso ele vem seguindo um cronograma. Se tais exames apresentarem índices elevados, o volante vai para o banco de reservas, mas ainda não foi o caso mesmo diante de tamanha sequência, tá? Então o São Paulo está com um cronograma especial em cima dele, né? Tem os exames aí que ele faz, né? Que diz lá se ele está próximo de se machucar ou não. Por enquanto esses exames estão dizendo que ele pode continuar jogando, então por isso o São Paulo tá colocando ele para jogar todo jogo, mas de qualquer forma, eu acho sempre muito arriscado isso. Sei que os caras lá tem os médicos, né, tem os exames que ele faz, mas cara, a gente sabe que quando o jogador joga muito jogo seguido, o cara vai estourar, velho. Entendeu? Por exemplo, o Arboleda, os caras não faziam isso com o Arboleda, por exemplo. O Arboleda tava com 11 jogos seguidos jogando. Aí imagino eu que, assim como o Alisson, eles fazem um cronograma que vê que o cara tá perto de se machucar. Aí botou o cara pra jogar todo jogo, teve uma sobrecarga, já tem 4 jogos fora, que o Arboleda tá desfalcando no São Paulo. Então, mesmo com esses exames tudo aí, cara, eu acho muito arriscado botar ele pra jogar todo o santo jogo, tá? Contra o Náutico, por exemplo, não tinha nenhuma necessidade de colocar o cara pra jogar, velho. Bota o Bobadilho lá com o Marcos Antônio ou o Negruti, é isso, meu irmão. Uma hora tem que tirar o cara, não dá pro cara jogar todo o jogo, entendeu? Aí tu vai tirar o cara do jogo, de qual jogo? Contra o Fortaleza, contra o Alianza Lima, tinha que tirar contra o Náutico, que era um jogo aí mais tranquilo que a gente tem nessa sequência aí. E ele tá jogando todos os jogos. E a gente comentou com o Arboleda antes dele se machucar, dele ter sobrecarga na verdade, que ele vem de 11 jogos seguidos. O Alisson já passou ele. O Alisson ultrapassou os 11 jogos consecutivos do Arboleda e tem agora a maior sequência do ano para um jogador de linha do São Paulo, né, que são 12 jogos. Aí, enfim, o Arboleda aguentou até 11, né? Aí deu uma sobrecarga e tá fora aí. O Alisson tem 12. Eu, de qualquer forma, acho muito arriscado aí. Ele tá jogando todos os jogos, cara, assim, acho muito arriscado mesmo, tá? Muitos da torcida começaram a reclamar sobre o Ferreirinha, tá jogando todo o jogo, né? Acabou que foi preservado contra o Náutico, mas o Alisson tá jogando todo o jogo aí. O cara não sai de campo, é um negócio assim impressionante, né? E eu confesso, tô com muito medo dele se machucar aí, porque o que Martim no São Paulo é jogar no machucado aí. E o Alisson é um dos principais também do time, né, cara? Então é realmente bem complicado aí. Olha só, o Alisson chegou a fazer 7 jogos completos consecutivos no início da sequência. E antes da substituição contra o Cruzeiro, tá? Então, antes do jogo contra o Cruzeiro que ele foi substituído, tá? Aquele jogo contra o Cruzeiro, que ele foi substituído, até aquela parte dele foi aí, ele tinha jogado 7 jogos seguidos, tá? Aí, sem ser substituído. Então, realmente é algo aí que a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque, cara, o Lucas vai voltar amanhã, né? Já tem alguns jogadores voltando, mas evidentemente não é só porque tem gente voltando que outros podem ir pro DM, né, cara? Até porque o São Paulo, os principais jogadores estão se machucando. Então, e o Alisson nesse momento também é um dos principais jogadores do time do São Paulo, né? Enfim,
complicado essa situação aí, né? Vamos ver, torcer para que ele não se machuque, deve jogar amanhã de novo, normalmente, e imaginei que o Zubeldia não vai tirar ele do jogo de amanhã, porque não faz sentido o Zubeldia ontem para jogar contra o Náutico e deixar ele no banco contra o Fortaleza, né? Então imagino que ele vai jogar amanhã novamente. Aí, bom, bora mudar de assunto agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, esteve aí naquele final de semana passado, não vou lembrar agora, enfim, foi perto daquele jogo contra o Ceará que começou a sair as notícias em relação ao Lucas Ferreira, né, que a multa dele pro futebol brasileiro é baixa, que já tinha times entrando em contato com o empresário do jogador querendo pagar essa multa, né, com interesse em pagar essa multa aí para poder tirar ele do São Paulo. O São Paulo já está conversando para renovar aí o contrato do Lucas Ferreira. Temos aqui 2 pontos, ó, informação que o blog do São Paulo traz. O São Paulo quer quadruplicar o salário de Lucas Ferreira, que atualmente recebe cerca de R$20 mil por mês. Valor que recebia já nas categorias de base. Então a renovação que o São Paulo está tentando fazer com ele é quadruplicando esse salário aí, que hoje é de R$20 mil. Daqui é um salário ali basicamente de jogador de base ainda, né? O jogador de base recebe esse salário aí. Outro ponto agora. Além do Cruzeiro, que todo mundo já sabe, o Bahia e o Red Bull Bragantino também demonstraram interesse em pagar a multa rescisória do atleta, tá? Então não é só o Cruzeiro e não, o próprio Globoesporte.com trouxe a informação que o Cruzeiro entrou, né, em contato aí com os empresários do jogador para pagar essa multa, que estava com interesse, disposição para pagar a multa e levar ele, né? E além do Cruzeiro, o blog do São Paulo traz que o Bahia e o Red Bull Bragantino também são mais outros 2 clubes aí interessados em pagar a multa. Enfim, as informações em relação a ele, né, que a família dele é grata ao São Paulo, que eles querem continuar no São Paulo, né, eles devem renovar com o São Paulo, então vamos torcer para que tenha essa renovação. O problema não é a renovação, né, porque ele tem contrato, por exemplo, até 2028, né, então tá tranquilo. A questão mesmo é a multa pro futebol brasileiro, que é de 40 milhões. Aí, evidentemente, isso é muito baixo. Então, o São Paulo vai renovar por mais um ano, né, se renovar, vai até 2029, renova por mais um ano, e aumenta essa multa aí pro futebol brasileiro para não ter risco, né, de nenhum time pagar essa multa e levar ele, porque realmente é bastante arriscado, né? Bastante arriscado aí. Bom, rapaz, a gente comentou aqui sobre alguns jogadores do São Paulo que estão voltando. Vamos comentar agora sobre o Luiz Gustavo, que o Luiz Gustavo não teve uma lesão, ele teve um problema de saúde e que de todos os jogadores, né, Pablo Maia, Lucas, né, todos os jogadores que estavam fora, a situação mais grave é do Luiz Gustavo, né? Porque foi um problema, não foi uma lesão que ele teve, foi um problema de saúde que ele poderia nem voltar mais a jogar. Então, o mais sério de todos era de longe a situação do Luiz Gustavo. Segundo Alexander Vieira, o Luiz Gustavo tem evoluído bem ao tratamento de tromboembolismo pulmonar e, se tudo correr bem, ele deve voltar a fazer atividades físicas em julho, tá? Pessoas próximas ao jogador afirma que o volante quer jogar ainda este ano e voltar ao São Paulo no segundo semestre. Seu contrato com o Tricolor é válido até dezembro, tá? A última informação que tinha saído do Luiz Gustavo, né, que eu não vou lembrar agora quem trouxe a informação, né, mas a gente já repercutiu aqui, que ele ia ficar aí 3 meses, né, cara, daqui mais 3 meses sem fazer nenhuma atividade física, que ele não pode fazer, tá? Pra vocês verem o nível como é bem grave o negócio. 3 meses sem fazer atividade física. Ele tá evoluindo bem, né, fazendo um tratamento aí, e segundo Alexandre Vieira, em julho, né, se tudo correr bem, ele deve voltar a fazer atividade física e ele quer voltar a jogar, tá? Ele não quer, vou aproveitar para me aposentar. Ele não tem essa ideia, pelo menos não por enquanto. Ele tem a vontade ainda aí, né, cara? A expectativa de voltar a jogar, ele que tem contrato com o São Paulo até o fim do ano, né? Enfim, cara, as informações que tinha quando ele teve essa situação foi que ele poderia não voltar mais a jogar, né, porque não podia fazer atividade física. Então, se ele tá aí com tratamento indo muito bem, né, tem a expectativa dele voltar a fazer atividade em julho, então é porque as coisas estão indo muito, muito bem, né? Então, ótima notícia em relação ao Luiz Gustavo, não por ele voltar, né, cara, e sim por ele tá bem, né, tá fazendo tratamento, tá indo tudo como tinha que ser, né, tá tudo indo muito bem, então a gente fica feliz muito por conta disso. Se ele voltar a jogar, legal, mas se não voltar também, irmão, a saúde do cara em primeiro lugar, a gente já fica feliz por causa disso, né? A saúde do cara é muito mais importante do que qualquer coisa. Verdade aí é essa, tá bom? Enfim, vamos avançando agora, rapaziada. E o São Paulo entra em campo amanhã contra o time do Fortaleza. O São Paulo entra em campo aí para aumentar ainda mais a sua sequência de jogos de invencibilidade. O São Paulo que venceu o Náutico e chegou aí a 10 jogos de invencibilidade
sob o comando do técnico Luiz Belgi, né? São 6 empates, é isso? Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 empates e 4 vitórias. É muito empate? É, né? São Paulo aí teve empates contra Ceará, Botafogo, Cruzeiro, Aliança Lima, Atlético Mineiro e Sport. E tínhamos 4 vitórias nessa sequência também, né? Nessa sequência de 10 jogos. Vitória com Tajeres, Santos, Libertad e Náutico, tá? Então tem 10 jogos de invencibilidade aí, 6 empates e 4 vitórias. É empate pra dar e vender? Mas é melhor empatar do que perder, né, rapaziada? Melhor empatar do que perder, então o São Paulo tem que voltar aos caminhos das vitórias aí, vencer o Náutico e amanhã tem que vencer o Fortaleza também de qualquer forma, tá? Tem que vencer de qualquer jeito aí pro São Paulo aumentar ainda mais essa lista de invencibilidade, mas com mais vitórias, né? Tem que ganhar mais jogos aí também, tá? Agora, meu parceiro, olha só, cara, se eu vou passar a informação que eu não vou comentar nada, que isso aqui é uma vergonha. A Conmebol puniu o Tajeres após um torcedor do clube cometer um ato racista contra a torcida do São Paulo na estreia da Libertadores. A Conmebol puniu o Tajeres, tá? Com a punição aí de uma multa de $100 mil, que dá aí R$567 mil. E também sanções educativas. Faixa com a mensagem "Basta racismo". Né, e vai ter que publicar, vai ter que ver essa faixa aí no jogo, né? Vai ter que publicar algumas campanhas também nas redes sociais e $100 mil de multa. Parabéns, Conmebol. É assim que o racismo vai, não vou falar acabar, porque talvez isso nunca acabe, infelizmente, né? Porque é uma questão muito maior do que no futebol. Mas, cara, isso vai continuar acontecendo, vai ser São Paulo, os outros times vão continuar jogando nos outros estádios e vai continuar tendo, né? Conmebol é uma vergonha, cara, é uma vergonha aí. Vou nem me estender nisso aqui porque é uma vergonha, cara. E sempre acontece, né? Punição de $100 mil, $200 mil e não acontece nada. Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreve aí no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.